Então, acho que a gente já pode começar, né, na medida que o pessoal for chegando. Então, gente, muito, mas muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês. E para a gente é um entusiasmo muito grande poder falar sobre a japa, sobre o cantar dos santos nomes, como nós já comentamos na nossa primeira live, e citamos alguns acharyas que realmente consideram o cantar dos santos nomes como a nossa prática mais importante, né? Então, antes de começar aqui, deixa eu oferecer minhas reverências. Om Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadati Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Dayananda Goswami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namine Panchakalpatarubhyascha Kripasindhu Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo. Então, esses nossos encontros, que vamos repeti-los todo domingo, tem como, sim, objetivo principal entusiasmar cada vez mais, nos entusiasmarmos nesse processo de cantar os santos nomes, através de conhecer diferentes técnicas, também os estágios e as opiniões das grandes autoridades, aspectos que são favoráveis, aspectos que são desfavoráveis, tudo isso para a gente poder aperfeiçoar nosso canto. Não existe nenhuma dúvida, né, que o Mahamantra Hare Krishna, além de ser um avatar que se manifestou nessa era de Kali Yuga, né? O mantra também é esse veículo que vai nos conduzir às regiões mais superiores da dimensão espiritual. Então, o Mahamantra vai nos levar até o abrigo dos pés de lótus de Radha e Krishna, Vraja, o humor da realidade espiritual. Então, por isso que a gente tem que investir, investir num esforço em cantar melhor, como a gente falou na última aula, sobre a gente organizar esse encontro com Krishna. Realmente eu queria poder falar com cada um de vocês e perguntar se vocês, de fato, praticaram, né, esse exercício de organizar o melhor horário e como é que foi o encontro de vocês, né, com Krishna durante a sua japa nessa semana passada, né, e como é que foram suas experiências. Mas, infelizmente, somos muitos aqui e não é possível a gente falar com cada um de vocês. Mas só para recordar um pouquinho, né, nós falávamos que, assim como a gente marca, né, um encontro com alguém e, ao término desse encontro, a gente pode perceber, né, se esse encontro ele foi frutífero ou não, como esse encontro foi agradável ou não. Da mesma forma, ao terminar a nossa japa, que é esse encontro que a gente tem com Krishna, a gente pode se questionar, né? Como é que foi o meu encontro com Krishna? Como foi a minha conexão com Krishna? Como é que eu estou saindo agora das minhas 16 voltas de japa? O que eu estou sentindo? Será que eu conquistei algumas realizações espirituais, insights? Então, isso é muito importante a gente... Porque a japa é um momento muito assim especial, um momento em que nós temos
muitas realizações, né? E assim como depois de nos alimentarmos bem, nos sentimos nutridos, nos sentimos assim fortes, da mesma forma, né, a japa deveria produzir esse sentimento em nós de força espiritual, de realização, de entusiasmo. Esse é o resultado, a consequência do nosso verdadeiro contato, né, com Cristo, né, com a divindade, com a realidade espiritual. Então a gente se sente muito bem, a gente se sente muito inspirado, né, no mínimo, né? Então eu vou ler para vocês, continuando aqui algumas passagens do Harinama Chintamani, que foi escrito por Bhaktivinoda Thakur. Então é o seguinte, ele fala o seguinte, por uma forma especial de boa fortuna, uma diva, uma alma, desenvolve suficientemente fé para se abrigar no santo nome. Então, isso é uma coisa muito especial, essa fé no cantar dos santos nomes, né? Então, isso também, no processo do avanço espiritual, como é descrito nos estágios, né? O primeiro estágio é essa Shraddha. Shraddha não é só fé no sentido de acreditar em algo, mas é uma confiança que nos leva a ter uma atitude, a colocar nosso coração naquilo, né, que a gente acredita. Então, é por muita boa fortuna, né, que alguém desenvolve essa Shraddha, esse desejo de se abrigar no santo nome. Nem todo mundo tem, né, essa Shraddha. Então, a gente deve entender que se eu tenho entusiasmo para cantar minha japa, isso é uma grande fortuna para todos nós. Então, essa Shraddha é misericórdia de Cristo, né? Misericórdia do próprio santo nome, né? E quando a gente não tem, gente, esse entusiasmo, essa Shraddha, isso é um mau sinal, tá? É um sinalzinho de que estamos doentes, tá? Assim como a gente percebe os primeiros sinais de um resfriado, né? A nossa garganta começa a ficar inflamada e a gente começa a ter aquela coriza, a gente já sabe que está pegando um resfriado. Da mesma forma, uma coisa tem que ficar muito clara, que a falta de entusiasmo na vida espiritual é um sintoma de que não estamos bem. Tá? Então, isso tem que ficar muito claro para vocês. Falta de entusiasmo, né, significa diretamente significa que nós não estamos saudáveis. Então, é muito importante a gente perceber isso, né? E quando a gente tem entusiasmo, então, ao contrário, esse entusiasmo indica boa fortuna, indica que nós estamos saudáveis, que a gente está sendo abençoado, tá? Então, continuando, ele fala, através do cantar regular de um número fixo dos santos nomes, esse cantar com especial cuidado e atenção, gradualmente progride rumo a Anuraga, que significa atração espontânea pelo nome do Senhor. Então, veja, quando nós, com esse entusiasmo, nós começamos a cantar os santos nomes um número fixo de vezes, então o processo, como a gente aprende, é que nós temos que fazer um voto, tá? Esse voto pode começar com uma volta, né? E vai subindo gradualmente na medida em que a gente se sente capaz de cantar mais voltas, 2, 4, 8, 10, até
conseguimos cantar pelo menos 16 voltas. E mesmo depois que a gente alcança, né, esse número de voltas, como eu sempre digo, também é importante que a gente melhore a qualidade dessas 16 voltas. Então não basta apenas cumprirmos as 16 voltas, mas aqui, como o verso está explicando, né, quando a gente canta regularmente um número fixo, com especial cuidado e atenção. Então, o resultado disso é anuraga. Raga significa apego. Então, esse apego espontâneo pelo nome do Senhor. Então, isso significa que o resultado, gente, é que se nós temos algum entusiasmo, esse entusiasmo vai crescer mais ainda. Esse entusiasmo vai aumentar mais ainda. Então, vamos sentir gosto, vamos sentir apego por pegar a nossa japa, escolher nosso horário, aquele cantinho, e ali, né, nos deliciarmos cantando os santos nomes. Isso é resultado de nossa purificação, isso é o resultado do desenvolvimento do processo natural da nossa japa. Então, eu estou mostrando isso para vocês, para que vocês possam ter conhecimento dos sintomas naturais, assim como a gente estava falando do resfriado, né? A gente que já teve muitos resfriados, a gente sabe os sintomas, quando está começando a se intensificar os sintomas, e quando a gente já está assim recuperando nossa saúde, tudo apresenta sintomas. E também no cantar dos santos nomes a gente tem sintomas. E quando nós estamos praticando de uma forma adequada, então nós vamos também gradualmente sentindo essa atração espontânea, tá, gente? Atração é uma coisa natural, uma coisa espontânea. A gente não se atrai por algo simplesmente forçando um processo assim racional. A gente se atrai, a gente vê uma coisa e se atrai por aquilo, né? Então, também, essa atração pelos santos nomes, a atração espontânea, já é resultado de um gosto, já é resultado de experiências, é resultado de prazer, é resultado de realizações espirituais. E a gente só vai obter isso, como está falando aqui o verso, com esse cantar regular, né? E com cuidado e com atenção. Tá? Então, continuando o verso. Deve-se cantar seu número prescrito de voltas, né, na Tula Simala, na Japamala, e gradualmente aumentar o cantar com o tempo. Antes de chegar ao estágio de Anuraga, devemos ser extremamente cuidadosos com o nosso cantar. Então, aqui Bhaktivinoda Thakur está explicando, tá? Que assim, a gente precisa, né, ter esse cuidado, né, no nosso cantar. O Rupa Goswami, no Padeshamrita, ele dá o famoso exemplo da doença chamada de icterícia. Então, ele fala que quando uma pessoa é afetada pela icterícia, ela não consegue apreciar o doce do açúcar. Tudo que é doce fica amargo. Quando a gente coloca na boca, a gente sente, não é, aquele amargo. Mas que o remédio para a icterícia é comer açúcar. Então, a gente vai comendo açúcar regularmente, a gente vai sentindo, né, o amargor, mas na medida em que a gente continua comendo açúcar regularmente, esse amargor vai diminuindo e aí a gente vai começando a se capacitar a experimentar realmente o doce do açúcar. Então, da mesma forma, é com relação ao cantar. Então, pode ser que no início a gente tenha dificuldades,
né, a gente não experimente assim esse gosto superior. Mas isso é completamente natural, normal, em virtude de que ainda nós estamos infectados pela icterícia da ilusão ou da ignorância desse mundo material. Então, não é possível que tão prontamente a gente já tenha esse néctar, esse prazer superior que é falado, né, pelos grandes mestres. Isso é uma conquista, não é? Então, aqui ele está explicando que nós devemos insistir, né, com o nosso cantar, a gente deve persistir para que gradualmente a gente possa alcançar esse prazer superior, que é que ele chama de anuraga. Raga, como eu falei, esse apego espontâneo. Então, em outra passagem, ele fala: as pessoas se apegam naturalmente às coisas materiais. Só um minuto. Então, as pessoas se apegam naturalmente às coisas materiais. Suas memórias estão absortas na matéria. Por um lado, alguém canta o santo nome, porém sua mente e atenção estão distantes de seu cantar. Mesmo que se cante 100.000 santos nomes em sua japa, ele não vai sentir o sabor do nome do Senhor, né, que é produzido no coração. Então, esse é um exemplo vívido do cantar desatento e seu resultado. Então, veja, aqui ele está explicando que naturalmente a gente se apega às coisas materiais e a gente cria muitos registros em nossa memória. Então, quando nós tentamos, né, fechar nossos olhos, fechar nossos olhos, quer dizer, não entrar não abandonar o contato, né, com o mundo externo, nós vamos perceber assim uma avalanche de pensamentos que vêm à nossa mente. Então, quando nós não estamos com os nossos sentidos conectados com o mundo exterior, quando a gente fecha os olhos, esse mundo exterior está dentro da gente. Não é assim que acontece? E aí a mente começa, não é, a regurgitar lembranças. Isso é uma coisa constante. A gente começa vem à nossa mente imagens do passado, pessoas, situações, ou então vem à nossa mente futuro, coisas que a gente precisa fazer. Então, a nossa mente ela é completamente invadida por tantas imagens, por tantas situações. Então, dessa forma, a gente fica distraído. Nós não conseguimos realmente... como eu dei um exemplo para vocês da gente marcar um encontro, né? E aí está diante da pessoa com o celular na mão, vendo ali qualquer rede social. Então, você está com a pessoa, mas completamente distraído com aquele aparelho. Então, da mesma forma, nós estamos diante do Santo Nome, mas completamente distraído com a nossa mente. Distraído com as memórias, com as lembranças. Então, o que é que acontece? Esse tipo de cantar, gente, aqui como o Bhaktivinoda Thakur está explicando, ele fala, mesmo que uma pessoa cante 100.000 santos nomes, essa pessoa não vai experimentar os verdadeiros benefícios do cantar. Então, por isso, que apesar de que a nossa prática, em nossa prática, ser tão comum essa distração, e quando a gente conversa uns com os outros, a gente
entender que essa experiência é uma experiência coletiva, né? Praticamente assim. Mas nós não podemos, em face a ser algo que é vivenciado por muitos colegas, a gente tenha que se acomodar. Isso não pode acontecer, né? Porque como é tão comum, então a gente pode pensar, pô, todo mundo passa por isso, eu também passo, então é normal, e a gente fica, às vezes, sem fazer um esforço para superar essa condição. Porque é o que acontece normalmente, né? A gente termina ficando nessa condição que é a condição mais comum. Ah, minha mente é assim mesmo, a mente de todo mundo é assim, então nós ficamos assim praticando, né, o cantar dos santos nomes de uma forma debilitada, tá? Então a ideia da gente aqui não é aqui acusar ninguém, não é nada disso, tá? É a gente ir rompendo com esses empecilhos que a gente tem, né? De a gente criar uma nova cultura em relação ao cantar dos santos nomes. Então, que é comum e que é completamente natural, né? Que a gente tem essa dificuldade, tudo bem, né? Mas não é saudável mantermos essa postura de comodismo e não lutar para ter uma prática mais aprofundada. Então, gente, o primeiro passo para todos nós que estamos praticando é combater essa distração. Isso é muito importante. A gente tem que com distração a nossa japa. Por mais difícil que seja, por mais difícil, esse é o primeiro exercício. Se a gente não combater a distração, nós não vamos conseguir nos aprofundar. Não é possível. Tá? Então, é como, por exemplo, alguém que quer subir para o terceiro andar de um edifício, né, pelas escadas. Então, gente, ele vai ter que subir o primeiro degrau, o segundo degrau, o terceiro degrau. Ele vai ter que subir cada degrau. Então, da mesma forma, a meditação ou a nossa concentração, ela requer vencermos a distração, porque a distração é que está nos impedindo de nos mantermos concentrados, não é assim? Não é a distração? Então, como é que a gente pode negligenciar, combater essa distração? Então, não adianta pensar que a gente vai galgar estados meditativos mais profundos, né, sem combater a distração. Não é possível. Simplesmente não é possível. Então, a gente pode estudar muito, a gente pode ler muito, a gente pode adquirir muito conhecimento. Mas, gente, meditação é outra coisa. A gente pode ser um intelectual, mas quando senta para meditar, se a mente estiver se distraindo, ele não consegue entrar nessa dimensão espiritual. A dimensão espiritual está além das distrações mentais. Precisa desse aprofundamento. Tá? Eu não quero aqui assim criar aqui dificuldades, não é isso, não. Eu acho que vocês estão entendendo muito bem aqui a lógica. Nós somos yogis. A gente está praticando yoga, a gente está praticando um processo que envolve a mente, né? O nosso objetivo último é absorver nossa mente em Krishna. Mas como é que a gente pode absorver nossa mente em Krishna se a mente está distraída o tempo todo? Não é possível, né? Então, aqui, Bhaktivinoda Thakur está falando muito claramente que se a gente canta os santos nomes, mesmo que a gente cante uma quantidade enorme, né, a gente não vai sentir um gosto no coração.
Por que a gente não vai sentir um gosto? Gente, porque não houve contato. A gente não está se conectando com Krishna. A gente está ali repetindo, mas o nome, ele não está se fazendo presente completamente. Né? O nome não está desenvolvendo, como a gente vai ver mais à frente, se desdobrando na forma de Krishna, nos passatempos de Krishna, nas qualidades de Krishna. Quando o nosso cantar ele sai dessa plataforma da distração e ela entra num processo assim de concentração, então o santo nome vai se desdobrando, vamos dizer assim, né? Então vai manifestando, né, a forma de Krishna, vai manifestando os passatempos de Krishna e assim por diante. Então esse desdobramento é como o deslumbrar desse mergulho dentro do oceano. A gente sai da superfície e vai baixando, vai entrando. Quando tem distração, a distração nos puxa para cima, ou nos puxa para o mundo material. Então, a gente sempre fica pairando aqui na atmosfera material. Quando a gente começa a mergulhar, a distração vem, mas a gente não dá atenção e vai entrando, então a gente vai afundando. E na medida que a gente vai afundando, a gente vai descobrindo esse mundo que está lá embaixo. A gente vai começando a conhecer as profundezas do oceano, a gente vai começando a ver os peixes, os ambientes, a natureza, e assim por diante. Tá certo? Então, eu estou trabalhando muito hoje esse tema da distração. Então, a gente tem que combater. Não adianta só cantar 16 voltas, mas cantar de qualquer jeito. Tudo bem, é melhor do que não cantar. Mas eu já vi mestres espirituais que são tão estritos que quando eles percebem que uma conta foi cantada desatentamente, ele canta de novo aquela mesma conta, não passa para frente. Só para se disciplinar. Né? Então, cada conta é cantada com atenção. E assim a gente vai se disciplinando. Mas se a gente vai deixando passar uma volta, 2 voltas, 3 voltas, com a mente completamente perdida, então a gente está desperdiçando uma grande oportunidade de se aprofundar. Tá? Então, essa é a nossa yoga. Tá? Esse é o nosso processo, ok? Vocês têm alguma pergunta sobre isso até o momento? Algum comentário? Podem colocar a mãozinha assim que a gente... Está tudo muito claro, né? Vocês já passaram por essa etapa, vocês estão bem mais na frente, né? Eu sei que é o beabá de tudo, mas a gente tem que falar o beabá, né? Para todo mundo. Então, eu vou ler mais um trecho. Então, ele fala: ansiar por coisas irreais e temporárias. Quer dizer, desejar coisas irreais e temporárias. A fraqueza do coração e da mente. As ofensas. Tudo isso produz uma nuvem, né, que são comparadas com os anartas, que mantém as divas em constante sofrimento. Então, aqui, Bhaktivinoda vai começar a explicar, gente, a raiz dessas distrações. Gente, é uma ciência. A consciência de Cristo é uma ciência no sentido que a gente pode entender muito claramente os motivos pelos quais a gente não consegue esse aprofundamento da nossa prática. Tá? E aqui ele está começando a explicar melhor esse tema para a gente poder ter cuidado com tudo isso. Então, primeiro ele está falando aqui a Asat Trisna. Asat Trisna significa almejar o ilusório.
Isso significa desejos por coisas que não estão relacionadas com Krishna. Ou ansiar por ganhos materiais. Esse é o primeiro item. Tá? A sati, você sabe que sati é algo que é eterno, e asati são coisas temporárias. Então, asatrisna significa desejar coisas ilusórias, coisas temporárias. Então, o que é que acontece? A gente, em dado momento da nossa vida, a gente começa a colocar muita energia em coisas desse mundo material, em coisas ilusórias. Isso é muito comum, né? E, claro, gente, que tem coisas, né, como profissionais, ou mesmo como pais de família. A gente tem, às vezes, que consertar a torneira do banheiro, a gente tem que fazer muitas coisas, que são coisas assim, que para a alma, né, meu Deus do céu, consertar uma torneira, a gente precisa, né? Então, mas tem muitas outras coisas que são desnecessárias, que não são realmente importantes. E aí a gente se envolve, né? E Krishna explica na Bhagavad Gita que quando a gente começa a ansiar por coisas materiais, conquistas materiais, então a gente perde a determinação. São uma passagem da Bhagavad Gita, se eu não me engano, não sei se é o segundo ou terceiro capítulo, Krishna fala Bhoga Aishvarya, Prashaktanam Tayaparita Chetasam Vyavasayatmika Mudhi Samadona Vidyate. Então, Krishna fala, na mente daqueles que estão atraídos por desejos materiais, opulência material, desfrute material, e que se confundem com essas coisas, porque essas coisas tendem a nos confundir, porque a gente pode até, por exemplo, estar buscando desenvolvimento econômico, mas a gente pode estar fazendo isso completamente lúcidos, porque a gente tem um propósito espiritual, né, por trás desse esforço, então isso é muito claro. Então, eu estou trabalhando, por exemplo, mas eu estou pensando muito claramente que todo esse meu esforço é para a satisfação de Krishna. Então, apesar de eu estar fazendo um esforço aparentemente material, mas eu estou completamente lúcido. Mas, em geral, nossos esforços nesse mundo sempre são cobertos pelo modo da paixão e da ignorância. Então, o que acontece é que essa busca, né, por ganho, segurança e interesses materiais normalmente nos confunde no sentido de que nós esquecemos que somos um ser espiritual e aí somos completamente tomados pela identidade material. Entendem? Então, como nós já construímos essa identidade material, e ela é muito forte, que a gente chama, né, do ego falso, então, agora nós estamos lutando para nos identificarmos como seres espirituais. Mas existem certas atitudes dentro desse mundo que fortalecem esse ego falso, que nos faz cada vez mais identificarmos-nos com ele. E tem outras atividades que fortalecem a lembrança de que somos uma alma espiritual, um ser espiritual. Então, quando nós nos iludimos nesse envolvimento com o mundo material, então o que acontece? A gente perde ou se afasta de nossa identidade espiritual e se identifica com todo esse mundo, né, do ego falso, o mundo das nossas relações. E aí, né, a gente perde boa parte do nosso entusiasmo, da nossa determinação. A gente falou aqui, estava falando dessa Shraddha, né, dessa confiança, dessa determinação, e a gente perde tudo isso. Vocês já experimentaram? Vocês não são praticantes, né, de primeira vez. Então, todo mundo aqui já experimentou momentos de muito entusiasmo
e momentos de muita preguiça, né? De muita preguiça. Então, procurem observar o que vocês fizeram antes, né? O que vocês fizeram de forma a que vocês conquistaram um entusiasmo tão incrível, ou o que vocês fizeram que despertou em vocês preguiça. A gente, não quero me levantar hoje, não quero acordar para cantar minha japa, não estou afim de nada. Isso, gente, não é gratuito. Essas coisas, quando a gente sente essas coisas, não é por acaso. Elas já são consequência de certos comportamentos e de certos pensamentos. Então, é muito importante que vocês percebam, assim como vocês já perceberam que comer muito doce de coco vai dar dor de barriga. Então, a gente já sabe, eu não posso comer muito, senão eu vou engordar. Né? Então, a gente já sabe tudo isso, porque a gente já tem experiência. Agora, é importante vocês também começarem a aprenderem, né, sobre o que é favorável e o que é desfavorável para o nosso entusiasmo. Não faz sentido? Então, por que eu estou sem entusiasmo hoje? Com quem eu me associei? Que programa eu participei? O que eu fiz na minha noite anterior? Todas essas coisas são determinantes. Não é? Então, aqui ele está falando esse primeiro item, né? Almejar o ilusório, ou começar a colocar o nosso coração, né, em busca de coisas ilusórias, de conquistas temporárias, conquistas desnecessárias, que não sejam importantes. Então, isso é extremamente importante. Também Rupa Goswami, no Padeshamrita, ele comenta sobre a prayasa, né? Prayasa é esse esforço demasiado por conquistas ilusórias. E que esse esforço, ele destrói o nosso ímpeto pelo serviço devocional puro, o nosso entusiasmo pelo serviço devocional puro. Então, a gente vai perder esse entusiasmo. Então, aqui ele está comparando essas fraquezas do coração como nuvens. Vocês sabem, uma nuvem ela tem o poder de inibir, né, a manifestação do sol. Quando uma nuvem ela aparece no céu, ela obstaculariza o brilho do sol, o calor do sol. Então, a gente não consegue ver o sol. Então, da mesma forma, existem atitudes da gente, tá, que são como que nuvens que vão bloquear tudo o que a gente precisa para aprofundarmos nossa prática. Tem um bocado de gente com sono, viu? Eu estou vendo daqui de longe. O assunto está meio chato, né? Não? Tá chato não, Maharaj. Pode continuar, tá ótimo. Então, é porque o pessoal gosta de coisa mais agitada, né? Mas assim, gente, isso é ciência, tá? Então, não pensem que assim, é como um atleta ele só vai conseguir desempenhar, desculpem, se desempenhar bem numa competição, dependendo de todo o seu preparo antes daquele momento decisivo. Então, nós temos o nosso momento decisivo. Qual é? Cantar a minha japa. Aquele momento que eu vou me sentar, pegar a japa na mão.
Então, assim, da mesma forma, o atleta ele está se preparando para aquela competição, né? Então, imagine, às vezes pode ser anos de exercício todos os dias e dieta alimentar, não é? E tanta coisa para simplesmente naquele momento ele cair na piscina e conseguir a vitória, né? Então, tudo o que ele fez antes vai concorrer para o sucesso dele. E, gente, daí a mesma coisa. Na hora de pegarmos a japa, né, esse momento vai depender de tudo que a gente fez antes. Do que eu li, com quem eu me associei, o que eu assisti, que horas eu fui dormir no dia anterior. Entendam que é assim que funciona. Tá? Agora, quanto mais experiente a gente for, quanto mais maduro, quanto mais preparado, menos influência a gente vai ter, mesmo dormindo tarde, mesmo tendo que fazer um programa estranho, sei lá. Mas porque a gente já conseguiu um poder de concentração, né? Uma purificação da nossa existência, então ficamos cada vez mais inafetados, tá certo? Agora, quanto menos experiente, quanto mais novo no processo, mais susceptível às influências. Tá? Infelizmente, isso faz parte, assim também como um atleta muito preparado, então ele vai ter muito mais facilidade de se recompor, de se recuperar de qualquer imprevisto em virtude de sua condição física. É diferente de uma pessoa que está começando a fazer, né, suas atividades físicas. Então, o que eu queria explicar para vocês, né, que esse momento incrível, né, que é o momento de pegar a nossa japa, assim, o sucesso desse momento vai depender, né, do que eu fiz anteriormente. Tá? Então, por isso da necessidade de a gente se preparar, assim como um atleta se prepara. Então, eu vou ler sobre o Cantar dos Santos Nomes, tá? Eu vou escolher o melhor horário para fazer isso, eu vou estar descansado, eu não vou cantar minha japa no momento em que eu estou extremamente cansado, quase dormindo. Bom, às vezes é inevitável, mas eu estou colocando as condições ideais para a gente poder, assim, ter sucesso, né? Vocês têm uma ideia? Os yogis, eles se isolavam completamente de tudo. Vocês sabem que tem algumas práticas, né, em que o yogi ele vai lá para os Himalaias sozinho, ninguém para conversar, ninguém para distrair, né? E ele fecha os olhos, fecha os ouvidos e se concentra para não haver distração, gente, né? Então, nós temos um outro processo, a gente está no meio da cidade, está no meio do burburinho, no meio de tudo, mas a gente tem que entender que o princípio é o mesmo. O princípio é a meditação, é a absorção. Então, a gente não tem condições de se isolar, mas a gente tem que entender que, uma vez que eu não posso me isolar, eu tenho que criar uma situação menos prejudicial possível, tá? Para que não haja tanta distração, não haja tanta dispersão da nossa mente. Então, eu não vou ficar durante o dia estimulando minha mente com tantos assuntos desnecessários, gente. Vocês entendem? Eu estou sendo muito claro, né, para vocês? O ponto é que a gente estimula tanto a nossa mente, com tanta discussão, com tantas coisas. Então, como é que vocês querem que, na hora que vocês vão pegar a japa, a mente esteja assim, bem tranquilinha? Não vai acontecer. Não é assim. Então, esse exemplo, acho que do atleta, é um exemplo perfeito. O atleta precisa se preparar para aquele momento, e às vezes ele é 1 ano, 2 anos de preparo. Esses maratonistas vão, né, para as montanhas e vão fazer, né, suas corridas num lugar onde tem pouco oxigênio para poder
o corpo adquirir mais células vermelhas, como é que é o nome? E assim por diante, para ter oxigenação. Gente, é todo um preparo. E para a meditação também. É assim. E se a gente quer ter um resultado satisfatório, e quando eu digo resultado, gente, é ser feliz. Eu quero deixar isso bem claro. A gente quer ser feliz, mas não tem outro jeito de ser feliz, a não ser purificando nossa existência, dominando nossa mente, que parece uma louca desvairada, a todo instante, pensando em tanta porcaria, em tanta coisa, né? E como eu já disse milhões de vezes a vocês, cada pensamento tem uma carga emotiva. Cada pensamento. Cada pensamento vai trazer lá do fundo do baú alguma coisa do passado, alguma experiência, com algum tipo de emoção. E aí a gente fica sendo jogado de um lado para outro. Não consegue estabilidade emocional, não consegue paz, não consegue tranquilidade. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito a não ser ter domínio sobre essa faculdade, né, da mente. É por isso que é tão importante. Prabhupada fala muito claramente que essa é a nossa primeira obrigação na vida espiritual, é aprender a controlar a mente, né, e controlar os sentidos. Essa é a primeira obrigação, tá bom? E para isso, como eu já disse, vamos ter que se preparar para esse momento, o momento da japa. Tá? Pode ser que o que eu esteja falando aqui seja completamente fora da realidade de vocês, eu não sei. Né? Cada um tem suas obrigações, tem seus trabalhos e assim por diante. Eu entendo que o mundo cada vez mais se torna-se desfavorável, né, para uma prática espiritual. Eu entendo isso, mas nós não podemos nos furtar, né, dos desafios que envolvem a prática da concentração mental. Né? Eu desconheço o fato de alguém agitar a sua mente e na hora da meditação ela está zen. Eu desconheço isso. Se vocês conhecem, assim, me digam, mas assim, a gente sabe que quanto mais a gente estimula a nossa mente, assim, com estímulos, né, no modo da paixão, da ignorância, isso vai continuar reverberando paixão e ignorância, agitação mental. O resultado não é outro. Né? Eu acho que vocês têm experiência disso. Então, por mais que nós tenhamos uma vida agitada, uma vida, a gente tem que criar um momento, né? Tem que conquistar esse momento, lutar por esse momento de esse momento que vai nos proporcionar essa paz interior. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai continuar sobre os outros itens. Ele vai falar aqui sobre Hridaya Daurbalya, que se refere às propensões do coração e da mente, que se origina da fraqueza espiritual e também das ofensas. Então, isso são vamos dizer, comportamentos que vão criar essa nuvem, a nuvem que vai nos impedir de ver assim, o sol, a luz do sol, ou a luz do conhecimento, ou a sabedoria, né, que vai nos manter, essa nuvem que vai nos manter na escuridão, que vai nos manter desentusiasmados, agitados, irritados, insatisfeitos. Tá, é uma infinidade de coisas aí. Tá bom, gente? Então, faltam só 2 minutos. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, por favor. Maharaj, é só um comentário, se o senhor puder confirmar. Me parece que para conquistar todos esses passos que o senhor colocou,
seria essencial nós termos um horário fixo para a japa. É isso mesmo? Olha, o horário fixo ajuda muito, tá certo? Eu sei que às vezes não é possível, mas a japa, a prática da japa é uma prática, atentem a essa palavra, acumulativa. É um processo acumulativo. Então, é todos os dias ali. Então, você vai acumulando, você vai... Então, quando a gente consegue fazer nos mesmos horários, né, sem falhar, é como alguém que está batendo no lugar. Imagina, se você vai batendo com aquela frequência, pum, 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 entende? É como, imagine vários soldados atravessando uma ponte e todo mundo ali pisando. Pum, pum, pum. A ponte começa a vibrar, começa a tremer. É assim que acontece. Então, da mesma forma, quando a gente consegue ter essa disciplina de cantar todo dia, no mesmo horário, vocês vão perceber que a mente ela não vai reclamar. A mente ela aceita com maior facilidade, porque aquilo ali já está fazendo parte da sua rotina. É muito interessante. Por exemplo, eu, por facilidade aqui da fazenda e tudo, eu tenho o meu horário de cantar. Então, a mente não reclama, ela já sabe, eu acordo naquela hora, né? E ela já experimentou, sabe que é bom, e aí eu vou começar a cantar. E assim flui tranquilamente. Agora, cantar fora do horário, para mim, é uma tapace. Ficar cantando, ficou faltando 4 voltas. Aí vem, fica cantando para aqui, para ali. Parece cantar 4 voltas é como cantar as quase 16 voltas. É horrível, horrível. Então, quanto mais a gente puder praticar no mesmo horário, essa disciplina, ela vai proporcionar muitos benefícios, tá? E um deles é a facilidade com que a sua mente vai aceitar o cantar dos santos nomes, sem reclamar. E aí, como eu falei a vocês, esse cantar ele fica cada vez mais potente, porque ele é acumulativo, né? Então, é uma experiência diária, todo dia eu estou ali. Então, é como se eu tivesse, eu paro no dia, mas começo no outro, e começo no outro, e parece que dá assim, uma ideia de continuidade. Então, a experiência que eu tive no dia anterior, eu vou continuar no dia seguinte, a partir dessa experiência, com essa experiência muito clara na minha mente, porque foi uma experiência que eu tive no dia anterior, e eu continuo, poxa, eu experimentei isso, pratiquei assim, foi tão bom, e você já começa no outro dia, no mesmo horário e tal. E aí vai no embalo. Agora, um dia eu faço um horário, no outro dia fica pensando, meu Deus, será que eu vou cantar agora ou não cantar? Acho que eu não vou cantar, não. Você perde, a gente perde o embalo. Entende? Então, isso eu não estou falando que tem que ser, não, tá? Eu estou falando a vocês o que é mais favorável pela experiência que a gente tem. Então, quanto mais vocês criarem essa disciplina de cantarem no mesmo horário, tudo organizado ali, mais facilidade vocês vão ter. E um resultado exponencial. Tá? A Onchante levantou a mão primeiro, depois o Clemilton. Diga aí, Onchante. Jai Maharaj, reverências. Bom, você sabe que eu já estou aí nessa história há muitos anos, né? Já são 16 anos, sempre pratico no mesmo horário, procuro praticar sempre no mesmo horário. A minha pergunta é o seguinte, Maharaj, ultimamente, às vezes, não tenho dado para cantar as 16 voltas e eu sou muito exigente comigo, muito exigente. Assim, enquanto eu não termino as minhas 16 voltas ao longo do dia, a coisa fica muito complicada e é aquilo que você falou, né? Ela vai se arrastando, é horrível. E a minha pergunta é o seguinte, Maharaj, o que eu tenho procurado praticar atualmente, nesse atual momento que você sabe que eu estou passando de trabalho? Quando não dá para terminar todas as voltas, indo para o trabalho ou
quando eu volto do trabalho, eu tenho colocado dentro do carro música, mantra. Eu só escuto CD de mantra, né? E para tentar me manter, deixo o telefone no silencioso, na bolsa, para não ver mensagem, não ver nada, e fico cantando minha japa com uma música de fundo, mantra. Isso é alguma ofensa? Isso é alguma maneira de não estar conectada? Isso não é bom? Porque, como eu estou no carro, está no trânsito, está isso e aquilo, para minha mente não fugir com aquele mundaréu de coisas que tem na cabeça, tenho tentado, não, tenho feito isso. Algum problema? Cantar japa com uma música de mantra fundo? Olha, veja bem, a Chaitanya Mahaprabhu fala que não há nenhuma regra rígida para se cantar o Santo Nome, tá? A gente tem que, assim como praticantes, a gente tem que ver o resultado pelo resultado, né, do que a gente está fazendo, né? Então, se você, plantando bananeira, canta melhor, então planta bananeira e fica cantando Hare Krishna de cabeça para baixo. Então, a gente tem que ver o que funciona bem para a gente, tá certo? Então, em geral, obviamente, estou falando de uma maneira geral, né? Então, quando a gente senta, a gente se concentra e fica ali sem se mexer muito, então parece que a concentração ela é mais intensa, né? E quando eu digo assim mais intensa, é que você consegue entrar. Muitas vezes também andando devagarinho, né? Você pode, quando eu digo meditar, não é só ouvir o nome, mas aí você manaseva, faz um serviço mental, você lembra de Cristo. Então, assim, existem momentos e momentos da nossa prática, e também diferentes estágios, níveis de pessoas, tá? Então, como eu disse a você, uma pessoa já bastante experiente, já muito conectada com Cristo, então ele está no meio da floresta, na praia, todo mundo ali nu, ele está ali cantando e está absorto, porque ele já conquistou. Mas uma pessoa muito nova, por exemplo, pode ser bem diferente. Para ela, quanto menos distração, melhor, né? Então, eu não quero dizer que tem que ser cantado só de um jeito, daquela forma, porque o resultado é o que importa, tá? Mas aí a gente precisa ter aqui como referencial o que é o ideal, né? O que a gente está alcançando, o que a gente quer alcançar, né? Porque muitas vezes, por falta ainda de uma experiência aprofundada da meditação na japa, a gente pode achar que o que eu estou fazendo já é muito bom, né? Mas, né, quando você quer entrar mais profundamente na meditação, dirigindo um carro, está sempre chamando a atenção. Eu também canto, às vezes, dirigindo, mas nunca é a mesma coisa de, às vezes, aqui estar de manhãzinho cedinho, ali diante de vocês, cantando. E aí, lembrando, sem ter que passar uma marcha, sem ter que chamar uma coisa ou outra, e você fica ali completamente imerso, né? Então, aí, vejam bem, são diferentes níveis de profundidade do cantar, né? Mas eu ouvi uma aula do meu mestre espiritual e ele fala assim, olha, é melhor cumprir as 16 voltas, mesmo que seja, né, sem ser muito bem cantada, do que não cumprir, tá certo? Então, eu confesso a vocês que muitas vezes eu prefiro, sabe, às vezes a gente chega de noite, estou cansado, ainda tem 3 voltas. Eu, às vezes, faço o seguinte, eu vou dormir cedo, acordo cedo, e aí canto as minhas 3 voltas que eu iria cantar, né? No dia anterior, eu acordo mais cedo para cantar essas 3 voltas melhor do que eu cantaria no dia anterior, porque às vezes você canta cansado, doido para terminar, e comete muita ofensa. Então, eu prefiro, eu estou falando, é uma coisa minha, não estou dizendo que vocês têm que fazer isso, né? Porque cada um tem os seus critérios. Eu estou falando que, quando eu estou muito cansado, eu estou vendo que eu estou cometendo muita ofensa, eu prefiro descansar bem cedo e no outro dia, as 3 voltas que eu ia cantar, por exemplo, eu canto no outro dia. Às vezes eu faço isso, tá certo? Então, isso é muito de cada um.
Agora, entendam, gente, é um processo acumulativo. Tá? É um processo. Quando você está no processo, né? Então, tem dia você canta 20 voltas, 25 voltas, outro dia você canta 16, e você está ali imerso numa onda diária de autorrealização e de estudo e de serviço devocional. Você está dentro de uma bolha que não se interrompe, dentro de uma situação que não é interrompida. Então, você só vai acumulando, você está dentro todo de uma história, né? Assim. Então, são tantas situações, entende, Onchante? Então, claro, você está dentro de um carro, tem que dirigir, não conseguiu cantar. Vai cantando. E se uma música ajuda você a se concentrar, coloca a música e vai cantando. Né? Você está conectado com Krishna. A ideia, gente, sempre é essa, é estar conectado com Krishna. Realmente a mente conectada. Então, isso é importante, vocês entenderem. A gente, às vezes, dá o exemplo do celular. Se você só coloca pertinho da tomada, está pertinho, mas não está carregando. Então, para você carregar o celular, tem que colocar na tomada mesmo, para poder passar a energia. Então, a conexão acontece quando a gente realmente está ali com Krishna. Né? Então, não é que a gente está com a cabeça no outro lugar. Né? Então, a gente precisa ter essa compreensão, que a conexão é conexão mesmo. Né? Ok? E aí o nosso amigo Clemilton e a gente termina, tá? Obrigada, Maharaj. Muito obrigada. Krishna Maharaj, minhas reverências. Eu fiz uma pergunta assim, perdão, eu sou bastante iniciante ainda na japa, para falar a verdade. E assim, para mim, assim, ainda é muita austeridade ainda. Tipo, muita austeridade nesse sentido. Realmente, às vezes fico muito preocupado com essa questão mesmo de, como você falou, terminar logo, ou tentar acordar cedo, enfim, já como eu trabalho à noite, essa circunstância não é muito favorável. E aí, teria alguma atitude que eu possa fazer no sentido de, durante a japa, sentir um pouco de gosto, né, de prazer, assim, tipo, não sei, essa pergunta. Às vezes, Prabhu, quando a gente está assim, realmente no início, fazer tudo sozinho é muito difícil. Tá? É muito difícil. E a vida em si é uma labuta tão grande, são tantas coisas desfavoráveis. Então, quando a gente pega na japa para cantar, sabendo que tem infinidade de coisas para resolver, de problemas e tudo, a gente às vezes fica desanimado, né? Não vê perspectivas, às vezes, na vida da gente. Então, essas coisas desanimam muito. E aí vai se somando, né? Porque como a gente não canta bem, a gente não tem um bom resultado e a coisa, em vez de ser progressiva, termina sendo decressiva. Entende? Então, a gente tem que procurar se associar, cantar, se associar com os devotos. Aí você pode dizer, mas eu não tenho tempo. O que eu posso fazer? A gente tem que ler, né? A gente tem que estar em contato. Veja bem, o Clemilton, o que te desanima é o contato que você está tendo com coisas que, por natureza, vão desanimar alguém. Tudo é motivo, tudo, gente, é associação. Associação com os pensamentos que a gente tem, associação com as pessoas que a gente convive, associação com os ambientes. Tudo, gente, tem uma natureza que a gente classifica como bondade, paixão e ignorância. Inclusive os pensamentos. Entendam que não tem como fugir das consequências da influência dos modos da natureza. Se o meu pensamento, a imagem que vem à minha mente, é classificada no modo da paixão, eu vou ter um impulso pelo modo da paixão. E pelo modo da bondade ou pelo modo da ignorância.
Então, se o meu estilo de vida, as pessoas com quem eu associo, onde eu vivo, tem predominância do modo da ignorância, eu vou ficar sob a influência do modo da ignorância. Então, quando eu falo de associação, é isso, é ler. Então, às vezes a gente lê algo sobre o cantar dos santos nomes antes de começar, ou mesmo no dia anterior, já lê alguma coisa para se inspirar, né? E não, vou dormir cedo, vou acordar cedo, e acorda cedo um dia, 2 dias, 3 dias, aí vai pegando entusiasmo. Então, em vez de ser esse percurso regressivo, aí você começa um percurso progressivo, né? Porque aí você vai acumulando experiências positivas e vai tendo cada vez mais entusiasmo, você vai tendo realizações, e tudo isso vai dando pique para a gente, vai dando entusiasmo. Mas, se a gente não faz uma mudança e fica na mesma coisa, né, o resultado é o mesmo ou pior. Então, a gente tem que ter uma atitude, né? O que você está sentindo é fruto do que você está fazendo, do estilo de vida que você tem. Tá? São as consequências. E quando você organizar mais, eu não conheço a sua vida, a gente precisava conversar mais, mas, assim, os sintomas, né, são de algum tipo de estilo de vida que não tem favorecido muito, né, a sua mente a essa conquista dessa paz e desse entusiasmo. Tá certo? Então, é isso, é associação, Prabhu. O segredo é a associação. E quando a gente fala associação, a tendência é pensar, se associar com outras pessoas, mas não é só pessoas no sentido de pessoas físicas, né? Associação com livros, com música, com programas, com as redes sociais, tudo causa um tipo de consequência positiva ou negativa. Tá bom? Sucesso para você, Clemilton. Gratidão, Hare Krishna. Então, nós vamos parar por aqui, gente. São 5h16 já, a gente já passou um pouquinho. Então, muito obrigado pela associação de vocês. Sucesso a todos, tá? Maharaj. Obrigada. Obrigada, Maharaj. Obrigada, Maharaj. Obrigada, Maharaj. Hare Krishna. Boa tarde a todos. Obrigada, Maharaj. Boa tarde. Krishna. Obrigada, Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada, Haribo. Jai. Reverencias, Maharaj, gracias por la charla. Obrigada, Marlene. Obrigada a todos. Obrigada, um beijo. Hare Krishna, Marilene. Hare Krishna.